Bom dia, pessoal. Aula de filosofia. Vamos estar falando hoje a respeito de um filósofo chamado Thomas Hobbes e um conceito que ele chama de estado de natureza, ok? Vamos entender melhor este conceito descrito por Thomas Hobbes. Hobbes afirma que no estado de natureza os homens podem todas as coisas. Por isso, eles utilizam todos os meios disponíveis para consegui-las. No estado de natureza, segundo Hobbes, os homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Conforme esse autor, os homens são maus por natureza. Ele até criou aqui uma frase para descrever essa sua ideia, onde ele faz a seguinte afirmação, que o homem é o lobo do próprio homem, pois possuem poder de violência ilimitado. Um homem só se impõe a outro homem pela força. A posse de algum objeto não pode ser dividida ou compartilhada. Num primeiro momento, quando se dá a disputa, a competição e a obtenção de algum bem, a força é usada para conquistar, não sendo suficiente, já que nada lhe garante assegurar o bom usufruto do bem. O conquistador utiliza-se da força para manter o bem. Recorre à violência em prol da segurança desse bem. Em decorrência desse bom uso das faculdades naturais, para a conquista de algum bem, é feito o bom uso da razão, da paixão, da experiência e da força física. Forma-se uma reputação que nada mais é do que ver expresso pelos outros aquele reconhecimento valorativo que se autoconfere, chamado vanglória. Esse reconhecimento é também causa da discórdia, porque nenhum homem se vê inferior aos outros e por isso impõe violentamente sobre os outros como superior. Assim, e por causa da pouca diferença física ou intelectual entre os homens no estado natural, Hobbes percebe que, nessa condição, tudo é possível, já que não há regras que impeçam os homens de tomar o que é de outro, nem os impeçam de infligir sofrimento ao outro. Todo homem é potencialmente uma ameaça ao outro homem, e esta é aceita passiva ou ativamente. As paixões são subjetivas e inumeráveis, mas todas tendem a um fim máximo, a preservação da vida e a supressão da dor. Isso permite um convívio com os outros numa relação de ajuda mútua para a manutenção desse fim. Mas ainda assim há outras relações que têm fins diferentes, mesmo promovendo uma regulação que mantenha o respeito e a ordem. Cabe decidir quem promoverá esta regulação. Essa disputa, que transcende o indivíduo e engloba grupos de indivíduos e que também vê nessa dominação uma defesa contra a dominação de outros, é o que caracteriza a sociedade civil. Aqui há um direcionamento do poder de violência de cada um para um corpo representativo que vai utilizá-lo para a manutenção do princípio de preservação e paz. Vê-se então que o convívio não é de boa vontade, nem é agradável, mas sim convencional, aceitável e tolerável, em que os homens se abrigam, fugindo daquele estado de guerra generalizada de todos contra todos, evidenciando a necessidade de criação do Estado a partir de um contrato social.
que visa a abdicação do poder ilimitado de cada um e um redirecionamento desse poder de polícia, para a manutenção da ordem e da estabilidade. Portanto, para Hobbes, a liberdade absoluta e a evidência da potência de faculdades naturais do homem desencadeiam essa desconfiança recíproca e contínua, gerando medo, o que justificaria a criação de um artifício para solucionar as desordens internas de uma sociedade. O grande Leviatã, o Estado, é esse artifício humano capaz de sanar essas desordens. É assim também que entendemos a criação de leis. O que se denomina justipositivismo nada mais é do que a compreensão de que a lei natural deve ser abolida, suprimida pela ordem convencional, artificial inventada pelos homens, tendo em vista um bem comum que é a preservação da vida. Bem, pessoal, num primeiro momento esse texto pode parecer difícil, de difícil interpretação, e um texto de difícil compreensão. Mas, na verdade, vamos observar que esse texto, na verdade, ele é de muito simples compreensão e ele tem uma interpretação muito direta. O que Thomas Hobbes está dizendo, na verdade, quando ele usa estas palavras e estes termos? O estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Na verdade, Hobbes está dizendo apenas que o homem ele já nasce com uma tendência a ser mal, uma tendência ao conflito, uma tendência a disputas. Por isso, a comparação com o lobo, porque o lobo, como um animal selvagem, ele precisa aprender a ser agressivo para sobreviver, para caçar, para se impor perante o seu grupo, para disputar um território. E assim Hobbes compara o homem ao lobo, porque este homem já nasce com uma tendência ao conflito, à disputa. Ele se utiliza do conflito para obter coisas, para obter bens, para se sobressair na sua sociedade. Então este homem é como se fosse um animal aguerrido, selvagem, que já nasce com tendência ao conflito para conquistar aquilo que deseja, aquilo que quer. Sendo o homem mau por natureza, sendo ele o lobo de si próprio, como descreve Hobbes, este homem vai precisar do Estado para controlar as suas ações. Através do Estado, este homem poderá se organizar. Como assim Estado? O Estado na pessoa das autoridades. No caso, o presidente do Brasil, o governador do Estado, o prefeito da cidade em que vivemos são as autoridades que vão representar o Estado. Através destas pessoas serão implementadas leis, serão implementadas regras de convivência, onde esse homem será obrigado a se organizar, será obrigado a obedecer. Então, de fato, esse Estado vai organizar a sociedade em que esse homem vive. O contrato social será um contrato, não necessariamente um contrato onde se assina, mas será um contrato onde o homem vai entender que ele precisa obedecer, que ele terá deveres a cumprir para que ele possua direitos. Se ele não obedecer, ele não terá direitos. Obviamente, uma pessoa que não obedece às regras de convivência em sociedade poderá até mesmo ser preso, ficando assim impossibilitado de conviver em sociedade. Então, este homem, que é regulamentado pelo Estado, pelas autoridades, pelas leis, ele terá direitos, mas também terá deveres a cumprir. Desta forma, segundo Hobbes, o homem poderá se organizar e conviver
harmoniosamente em sociedade. Ok, pessoal? Espero que todos tenham compreendido. Aqui, se houverem dúvidas, estarei aqui à disposição para esclarecer com vocês qualquer dúvida, qualquer dificuldade na matéria, nós estaremos aqui para poder esclarecer, ok? Vamos passar para as atividades agora. Boa aula a todos!